Hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou abrir meu gráfico praticamente do zero e construir minha leitura do mercado passo a passo, sem começar procurando uma entrada. A ideia aqui não é ficar explicando cada conceito ou transformar isso numa aula de SMC. Eu quero simplesmente mostrar como eu penso quando eu recebo um gráfico e preciso descobrir onde estão as regiões que realmente me interessam. Então vamos começar pelo contexto maior, entender onde estamos, identificar as estruturas e, mais importante, descer no time frame até encontrar as regiões onde, dentro da minha leitura, o preço começa a ficar interessante. E uma coisa importante, eu não estou tentando prever para onde o mercado vai, estou tentando construir cenários e descobrir onde eu teria interesse em participar caso o mercado chegue nessas regiões. Então vamos abrir o gráfico e fazer essa leitura do zero. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Então antes de mais nada, não esquece de macetar o like aí, para dar uma força, tentar divulgar um pouco o canal, para chegar esse conteúdo para outras pessoas, né? Sim, temos poucas visualizações por aí, mas é isso aí. Então eu tô aqui no gráfico do HK50, né, no índice de Hong Kong, e vou começar aqui pelo gráfico do anual, beleza? Então olha só pessoal, então se eu estivesse abrindo o gráfico agora, o que eu estaria observando dentro, né, desse mercado aqui? Bom, primeiro que já dá para perceber que o mercado teve um pivô aqui e rompeu o fundo aqui. Então a gente sabe que isso daqui vai ser um mensal e isso daqui vai ser um mensal interno por conta do pivô, né? O mercado desceu, subiu e fez esse pivô. Então nós temos dentro da estrutura do mensal um mensal interno. E aí eu já mudaria para o mensal, porque dentro desse time frame aqui eu já não tenho mais nenhuma informação. Então eu vou marcar só esse topo aqui, só para saber que esse topo, para a gente entender, seria o mensal interno. E aquele topo lá de cima está bem distante, né, gente? Só para ficar didático aqui. É o mensal principal, beleza? Aí vou cair aqui pro mensal e a gente começa a observar o que? Olha só, observa que nós temos essas regiões aqui, que seria uma região de nível chave, então eu já estaria olhando para isso daqui, então o nível chave do mensal, e aqui a gente tem uma região de ineficiência também, né? Aqui no mensal, certo? Que o mercado já até reagiu a ela, mas eu não vou ficar marcando todas as coisas não. Então o que eu vou olhar? Eu não vou olhar nem para esse mensal aqui em cima, tá pessoal? Nem para esse daqui. Como a gente está observando a estrutura, né, do mensal interno e a gente começou o pullback dessa estrutura aqui para baixo, eu já fico observando só isso daqui. Então olha só, o mercado não desceu quando ele fez esse mensal interno, ele não desceu no fluxo, olha só, topo, fundo, até que, pum, ele virou aqui. Qual que é o fluxo aqui? A gente sabe que o fluxo do mensal é um semanal. Então aqui é um semanal. Beleza? Falhou em romper fundo. E aqui ele fez o quê? Um novo semanal? Não, né? Aqui a gente já entendeu que se ele varre uma liquidez no mesmo time, a gente pode considerar isso daqui como um interno, certo? Então aqui é um mensal interno. Então agora, a partir desse momento, a gente entende que o mercado vai começar, depois desse choque já aqui do semanal, a gente já entende que o mercado vai começar essa correção. Só que como ele fez agora um mensal interno, observa que o mercado continuou subindo em um fluxo agora depois desse mensal interno, ele continuou subindo nesse fluxo. Até o momento que ele atinge esse nível chave aqui, né, ou chega próximo, né, dessa ineficiência aqui. Aqui você percebe que ele não fez um pivô, tá vendo? Aqui os candles estão fazendo mínimas iguais aqui. Só que você tem um lance de você ter esse inside aqui no meio. Então quando você tem um inside aqui no meio, eu acredito que o mercado fez isso daqui, ó. Ele não está fazendo topo fundo, ó. Topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Topo mais alto, como tem um inside, eu acredito que foi um fundo mais alto e um topo mais alto. Então, para mim, eu estaria olhando que esse fundo aqui seria um choque de fluxo. Então, para mim, o choque de fluxo eu já estaria observando por essas regiões aqui. E o fluxo do mensal é o que? Semanal. Então, aqui a gente teve um choque de fluxo. Então, eu já consegui observar onde nós estamos. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, pessoal. Como a gente tem um mensal interno, eu já deixei uma aula aí
para vocês sobre ranges internos. E dentro dessa aula de range interno, eu explico para vocês toda a parte de hierarquia. Então não significa que ele fez esse choque no semanal e agora ele vai começar a cair reto, tá? Porque ele começou o pullback do range interno, então dessa parte aqui ele começou o pullback e não da parte inteira daqui, tá? Pra gente acreditar que ele vai perder esse fundo, ele teoricamente teria que virar aqui, só aqui embaixo, porque ele foi o interno. E como tá muito próximo, fica até é até engraçado, né, de falar algo do tipo. Mas, por exemplo, se ele tivesse um pouco mais acima aqui, essa é a ideia. E a ideia é justamente essa, porque se a gente não tivesse esse mensal interno e só tivesse um fluxo do semanal para cima, a partir do momento que ele fez esse choque, a gente pode sim acreditar que ele vem aqui embaixo retirar essa liquidez externa, beleza? Só que como a gente tem uma nova estrutura interna que seria desse fundo para esse topo aqui, a gente acredita que a partir desse choque do semanal, ele vai retirar a liquidez interna primeiro, que seria essa daqui. E aí sim, depois que ele retirar essa liquidez, a gente acredita que vai começar a parte que ele vai retirar a liquidez interna, que como a externa. Como está muito perto, né, fica meio... o exemplo não é o melhor, mas isso aqui não é um exemplo, né? Essa daqui seria a análise que eu estaria fazendo, então tá tudo certo. Então observa só, o mercado veio aqui nesse fluxo, então ele fez esse choque aqui. Então ele fez um choque no semanal, um choque de fluxo. E observa que quando ele fez esse choque de fluxo, a gente tinha uma região de ineficiência, ou seja, um nível-chave bem nessa região aqui. Então eu vou marcar aqui, ó, nível-chave do mensal. E observa que o mercado encostou nela aqui e depois ele teve uma reação. Porque ele não fez um choque de fluxo, então ele fez um choque. Aí o mercado subiu e fez um quê? Um boss, certo? Então a gente sabe que a gente teve um choque aqui. E aqui embaixo nós tivemos o quê? A continuação desse choque. E a gente considera a continuação dela, né? O quê? Um boss, certo? Então, quando que ele vai perder a característica dessa baixa? Se ele por acaso virar esse topo aqui, certo? Porque a gente está seguindo um order flow de venda, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Nós estamos seguindo esse order flow aqui, vendedor, no momento. Então, essa barra aqui está muito forte, né? A gente tem que lembrar que essa barra aqui é uma barra do mensal, então uma barra dessa aqui vale o mês inteiro. E dentro do que a gente consegue observar pelo mensal, a gente não tem mais nada que podemos encontrar mais dentro desse time frame. E aí eu vou cair aqui para o semanal. Aí a gente observa aqui pelo semanal que o mercado, ele também veio caindo num fluxo. Observa só, o mercado veio, corrigiu, fez um topo. E aí depois desse topo, olha só, ele rompeu um fundo, ou seja, dentro dessa pernada aqui que a gente tinha antes dessa estrutura, o mercado ele tinha um fluxo comprador, olha só, topo. Opa. O mercado tinha aqui, ó, topo, fundo, pum, virou. Aí depois ele veio topo, fundo. Tá vendo? Colocando estruturas mais baixas até o momento que ele virou de novo. Então aqui ele virou, tá vendo como ele virou aqui? Aí, e o que isso indica quando ele vira essa parte aqui? Que ele pode ter começado o quê? O pullback dessa nova estrutura, certo? Dessa estrutura do boss. Lembra que a gente fez um boss no semanal? Então quando ele faz isso daqui, significa que ele pode ter começado o que? A correção, né, desse boss semanal, e pode ser que ele chegue nessas regiões em algum time frame menor, alinhe para continuar fazendo o que? Seguindo o order flow de baixo. Só que quem vai mostrar isso pra gente é o fluxo. Aí você observa que agora, como a gente está pelo semanal, cada barra dessa aqui vale uma semana. Então, cara, são uma, duas, três, quatro, cinco, são 5 semanas consecutivas do preço subindo. E ele tá fazendo o que? É uma pernada lisa. Você vê que ela tá assim, ó. Ela não tá como um pivô, como a gente costuma falar. Ela não tem um fluxo, ela não tá fazendo isso daqui, ó. Tá? Então, dentro do nosso time frame aqui que a gente está utilizando, isso aqui já não basta mais. A gente não tem mais nenhuma informação. Então a gente precisa descer o time frame. Beleza? Só vou marcar esse topo aqui como liquidez, tá? Ele tá chegando lá. E vou cair aqui agora pro diário. Agora no diário a gente já consegue observar que a gente já tem um fluxo. Opa, deixa eu só voltar aqui pra... Aqui a gente fez um choque, certo? Então aqui a gente fez um diário, é um choque do diário.
que começou o quê? O pullback da estrutura do semanal, né? Lembra da hierarquia de time? O fluxo é o quê? É um time menor. Aí caindo para o diário, lembra que aqui no semanal essa pernada aqui estava lisa? Quando a gente cai para o diário, a gente consegue observar que a gente já não tem a pernada lisa, a gente já tem um fluxo. Olha só. Subiu, desceu. Topo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. Observe que a gente está fazendo o quê? A escadinha, topos e fundos ascendentes, ou seja, uma tendência de alta. E está chegando perto de uma região aqui de liquidez. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma região de liquidez e é alimentada pelo quê? Olha só, um nível-chave do diário. Então, a gente tem esse nível-chave do diário, que não deixa de ser o nível-chave, é um order block aqui, ó. A gente pode marcar isso daqui como um order block do diário. Tô marcando um pouquinho mais para baixo aqui, só para não ficar em cima da linha, tá? Então, o que eu acredito que o mercado pode fazer? Vendo o que está acontecendo, né? Desde o time frame maior, o mercado pode chegar aqui, alinhar algo e continuar esse order flow de baixo. E agora a gente tem motivo, nós temos uma liquidez de time frame maior e ainda temos o nível chave também sendo alimentado com ineficiência. Então, a gente pode ver que depois que o mercado fez esse rompimento aqui, ó, ele subiu, desceu, fez um topo mais alto aqui, desceu, fez um topo mais alto aqui, desceu. Então, a partir daqui, ó, o mercado só vira o diário, ou seja, aqui embaixo. O fluxo do diário está aqui embaixo. Então, se a gente está no diário aqui, a virada do diário, quer dizer, a virada do fluxo dele, que seria 4 horas, seria aqui. Então, para a gente acreditar que começou, ou a continuidade da tendência aqui de baixa, o mercado teria que, pelo diário, virar essa parte aqui, para depois voltar aqui e descer. Só que, como a gente sabe que cada barrinha dessa daqui vale um dia, e a pernada aqui está lisa, depois que ele rompeu esse topo aqui, ó. Ou seja, esse fluxo aqui é um 4 horas. Porque se a gente está no gráfico diário, o fluxo dele é 4 horas. Então agora a gente tem uma nova estrutura. Vou cair aqui por 4 horas porque essa perna está lisa. A gente não tem fluxo nela. Olha só. Quando a gente cai aqui por 4 horas, a gente já consegue observar que temos um fluxo muito claro. Aqui, ó. Topo, fundo, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. Então a gente tem uma escadinha. E aqui a gente pode observar que o último topo dele foi esse daqui. Então aqui nós temos um fluxo, certo? O fluxo daqui do 4 horas é o que? O H1. Onde? Ah, se bem que aqui você também tem um outro pivô, hein? Olha só. Não tinha visto. Ó, o mercado subiu. Desceu. Ah, não, mas aqui é interno. Aqui é interno, porque, tá vendo? Isso aqui é um interno. Mas depois a gente entra no caso, porque ele não... Se esse candle aqui tivesse passado a máxima dele e depois voltado, tudo bem. Mas ele não passou. A gente estaria dentro dessa estrutura aqui, ó, desse topo e esse fundo. Quem rompeu foi esse candle aqui. Então o fundo realmente que a gente vai entender que seria para uma virada seria aqui embaixo, tá? Então para a gente acreditar que o 4 horas, né, começaria o pullback dessa estrutura aqui de 4 horas agora, ele teria que virar esse fundo, que é o fluxo no caso. Então aqui seria 1 hora para ele voltar aqui, testar, e aí quando ele chegasse nessas regiões a gente não sabe, né, se ele vai querer continuar para cima, já que a gente tem liquidez em nível chave mais acima, ele pode continuar colocando um fluxo até bater nesses níveis e virar de novo. Ou se simplesmente ele vai vir aqui e fazer uma interna para bater depois, voltar a cair. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. Por isso que a gente lê como estrutura. E a gente vai descer no time frame. Eu ainda não opero no 4 horas. Então, para mim, minha análise não ia parar por aqui. Agora eu teria que descer o quê? Por 1 hora. E olha só, numa hora, a gente tinha esse topo aqui que já tinha sido virado antes, né? Aqui no 4 horas que a gente pode ver. Então aqui, ó, a gente sabe que isso aqui é 1 hora, tá? Que era o fluxo, né, de 4 horas. Então eu vou marcar aqui como 1 hora. Volto para 1 hora. E aqui
a gente entende que dentro de uma hora você tem o que aqui? Um fluxo. Olha só, o mercado subiu, desceu, subiu. Então aqui você tem o que? O 15 minutos. Então se eu estivesse operando nesse momento, eu ia estar chegando nesse momento aqui, eu ia estar entendendo que a gente está nessa região. De que, dentro dessa estrutura, a gente está em várias estruturas no caso, mas a última estrutura que eu tenho é o quê? É a estrutura dos 15 minutos, que está para alta. Inclusive aqui, ó, é até o interno de uma hora. Aqui é como se fosse uma hora interna, olha só. O mercado subiu, desceu, ou seja, fez uma mínima mais baixa. Depois ele rompeu a máxima, virou para baixo, tá? Ou seja, varreu essa liquidez e depois foi para cima aqui. Então, não é um 15 minutos aqui. Aqui a gente considera um... Você pode considerar o 15 minutos, tá? Aqui é da maneira que cada um vai ler as estruturas. Eu leio dessa maneira aqui porque eu consigo padronizar sempre. Então eu leio como um interno de H1. O que eu ia marcar? Eu ia marcar esse nível chave aqui do H1. Ia cair para um time frame menor, que seria o quê? O 15 minutos. E observar que dentro dessa estrutura a gente tem, né, essa estrutura aqui interna de H1. O mercado tentou romper topo, ele não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu. Então você observa aqui, o mercado colocou já um fluxo, né, ó. Subiu, desceu. Tentou subir de novo, desceu e rompeu o fundo aqui. Então o mercado já está aqui, ó. Ele já veio para cá, já tentou corrigir de novo, rompeu um topo e não conseguiu. Então daqui a pouco ele pode vir o quê? Para cá também. Então aqui a gente poderia considerar como um choque, né? Apesar dele não ter rompido essa máxima, o mercado colocou para baixo. E se ele romper isso daqui também, ó, seria um boss. E aí a gente poderia acreditar que o mercado poderia continuar caindo até chegar nessas regiões, e se por um acaso o fluxo alinhasse, ele teria espaço para continuar subindo, justamente porque a gente sabe que o mercado tem o quê? Liquidez e nível chave mais acima. Então se o order flow está de alto e o mercado quer continuar indo para cima, eu não vou ir contra, só porque ele já subiu muito, porque a gente tem objetivos mais acima para ele continuar. Então, não necessariamente ele vai parar nesse nível chave, mas a gente sabe que até essas regiões aqui de fundo, e a gente sabe que pavio são regiões relevantes. Então você poderia marcar, por exemplo, essa região aqui de fundo. A gente sabe que liquidez de tempo gráfico menor, fundos, né, fortes de time frame menor são liquidez para time frame maior. Então a gente entende que esses fundos aqui podem ser liquidez. Então ele pode descer nessas regiões e alinhar alguma coisa por aqui. Ou até mesmo, como essa é uma estrutura secundária dentro da principal aqui, e a gente tem aqui embaixo, ó, níveis chaves em aberto. Deixa eu ver se numa hora tem aqui. Não, aqui a gente não tem nada muito interessante. Numa hora, deixa eu ver no 4. Também não. Então a gente tem esse nível chave aqui. E a gente tem o que? Um acúmulo de liquidez nessas regiões aqui de baixo. Esse fundo, a gente sabe que é uma interna, né? Que nem a gente falou, dessa estrutura aqui, é uma interna do H1. Isso daqui. Então, se é uma interna do H1, a gente entende que o quê? Que esse fundo é liquidez para H1. Como é interna do H1, esse fundo é liquidez pro H1. Então, ele pode vir mais aqui para baixo e alinhar alguma coisa para ele continuar subindo também. Então, se eu estivesse operando, seria mais ou menos isso que eu estaria buscando. Ó, o mercado já começou a descer aqui. Deixa eu até ver pelos 5 minutos. Deixa eu ver pelos 5, só para... Ó, subiu, desceu, subiu, falhou em romper topo, não conseguiu romper essa máxima aqui, ó. Aí o mercado o quê? Veio para baixo de novo. Tentou novamente romper topo, não conseguiu e depois ele rompeu esse fundo. Observa que nos 5 minutos você não tem ineficiências, né?
nenhuma aqui. No 15, você ainda tem essa região aqui aberta ineficiente. Então o que pode acontecer? O mercado está caindo aqui. Se ele não romper esse fundo, o mercado pode subir. Ele vai essa liquidez, fecha essa ineficiência e desce. E aí a gente teria o que aqui? Uma interna de H1 também, certo? E aí essa interna de H1 poderia nos mostrar que começou o pullback da estrutura interna também do H1. E a gente poderia seguir o fluxo vendedor até essas regiões, porque a gente tem alvos aqui, tá? A gente tem alvos aqui para baixo. Só deixa eu colocar um prêmio de desconto aqui, só pra gente ter uma noção. Olha só, quando a gente traça prêmio de desconto, nós temos uma região de 50%. Opa, a gente tem uma região de 50% exatamente aqui. Então, a gente tem nível chave. Temos região ineficiente. Então, é por isso que eu falo para vocês, se o mercado fez esse choque, depois ele faz um boss alinhando, se ele volta aqui, volta para cima, qualquer gatilho que tiver, algum choque de fluxo, a gente pode continuar. Por quê? Porque ele tem alvos aqui para baixo ainda. É muito diferente se o mercado tivesse aqui assim, ó. O mercado subiu, vamos supor que ele subiu, só que esse fundo aqui estava aqui. Aí ele subiu, falhou em romper topo e ele fez um boss aqui. Você entendeu? Ele já está, ou seja, numa região bem precificada, ele já corrigiu essa estrutura. Então fica um pouco mais difícil você querer vender algo aqui no toque, porque ele já cumpriu os objetivos, ele já fechou o nível-chave, ele já fechou 50%, então fica um pouco mais complicado. Então eu gosto muito de operações quando eu consigo observar logo o início do movimento lá em cima. Porque se eu pego uma venda, a chance de eu ter um alvo um pouco maior, de pressionar um pouco mais, é maior também, porque eu tenho espaço para ele descer. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos de como que funciona a minha leitura, e isso aqui é para qualquer gráfico, tá? Qualquer gráfico que eu pego e eu preciso encontrar como que eu vou fazer a operação, eu sempre chego próximo do meu time frame de execução e fico aguardando um choque de fluxo dentro da estrutura maior. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Não esquece o like e tamo junto. Até a próxima.